Depois de 2 semanas de campanha e algumas de pré-campanha, chegou a hora de votar. Dia 11 de outubro, às 8 da manhã, abriam-se as portas das assembleias de voto para os cidadãos poderem cumprir o dever cívico de votar, para assim se eleger o partido que guiará os destinos do concelho nos próximos 4 anos. No entanto, a política é um assunto que, no senso comum, pouco interesse desperta, com especial incidência na terceira idade. Eu não acredito na política nada. Em relação às campanhas que se fazem atualmente, o que é que acha destes cartazes todos, dos brindes que se dão? Eu não ligo nada a isso. Não. Antigamente não era assim, pois não? Era de porta em porta, se calhar. Pois era. Claro. Não havia tantos meios. Pois. Não, nem sempre voto. Não? Não. Porquê? Porque para mim eles são todos iguais, é toda a mesma cambada, eles ao fim e ao resto não tem diferença. É. Se é para a Câmara, entendo que há um indivíduo que merece, sim, vou lá. Para a Junta de Freguesia também. Para o Governo, tanto lá está Paulo como o Pedro, é a mesma conversa. Eles que andam por lá, falem uma fanfarra que mete medo, mas depois já está a história toda a mesma. E há tanta gente aí com 2 empregos, com 2 ordenados, já reformados, e tanta falta de emprego, o Governo Praticamente nunca votei para nada. Nunca votou? Porquê? Nunca despertou interesse ou não acreditava nos políticos? E para quê? A gente não vê nada de... A julgar pela sua aparência, eu acredito que seja um homem que viveu o tempo do Salazar, não é? Exatamente. E então, a partir da altura que pôde ter voto na matéria, não quis mostrar a sua opinião? Não, porque eu não vejo as coisas legais, eu só vejo aldrabices. Não acredita na política? Não. A TV Barroso procurou saber como foram as votações ao longo dos tempos, como se viviam as guerras políticas e de que forma se fazia o apelo ao voto, uma vez que as condições económicas não eram as mesmas. Começamos por apresentar António Gomes, tem 82 anos e fez parte de uma junta de freguesia no concelho de Montalegre. Embora fosse político, não se considera como tal. E na altura, para se ter votos, era necessário muito esforço físico, mostrar muito trabalho. Eu nunca fui político. Então quando é que foi? Não foi presidente? Fui, eu votei sempre. Nunca tive grandes ofertas para virar-me, mas eu nunca virei. Então e como é que era feita a campanha política? Vocês iam porta a porta, nunca precisavam de convencer ninguém? Não, eu nunca pedi votos a ninguém. Não? Nunca. Os meus votos eram as ações que eu fazia, é que chamavam os meus votos. Não, eu para estar este tempo todo, não era para chamar votos. O meu trabalho é que eu chamava. E ainda lá onde estava, se pudesse. Era? Ainda tem a veiazinha política? Não. Ainda tem o bichinho da política, não? Tenho o meu voto. Como é que acha que é feita a campanha agora, a comparar com o seu tempo? Isto mudou muito. Isto mudou muito. No meu tempo era poder de braço, sacholas e pasta e caretas, e agora é máquinas. Isso muda de lá para cá, modifica muito. E continuamos a percorrer memórias, a sentir o contraste dos tempos nas eleições autárquicas. Carvalho de Moura foi também presidente da Câmara Municipal de Montalegre, na altura pelo PPD-PSD, e numa conversa explicou-nos como eram feitas as propagandas políticas, os recursos existentes, ou melhor, a falta deles, e também como são as palpitações da vitória e da derrota. Ora bem, eram feitas um pouquinho diferente, mas também já muito iguais às que se fazem nos dias de hoje. Naquela altura não havia os meios que há hoje, sobretudo não havia dinheiro para se fazer campanhas, era tudo à custa dos candidatos locais. E as campanhas então eram feitas da seguinte maneira: quando soava a meia-noite do dia em que abria a campanha, os partidos saíam para a rua e cada qual procurava ir de encontro aos melhores locais. Para quê? Para fazer pinturas, sobretudo pinturas, porque naquele tempo... Paredes, nas paredes, nos taipais de obras que estavam em construção,
em certos e determinados sítios estratégicos. Depois íamos para a estrada, nós, por exemplo, lembro-me que pintávamos tudo daqui até aos Pisões, daqui até Coblães, daqui até Meixedo e Gralhas, para aí fora, nas estradas aqui, ali, além. Penso que no primeiro mandato, em 1976, não havia cartazes ainda. Os cartazes acho que vieram na segunda eleição democrática, em 1969 ou em 1982, mas penso que em 1979, exatamente. Mas poucos cartazes, havia poucos cartazes, não havia outdoors, não havia tarjas. Só mais tarde, nas últimas eleições que eu estive, é que já houve desse tipo de propagandas. Portanto, mas era interessante porque nós também fazíamos os próprios emblemas dos partidos. Recordo-me que numa das eleições fizemos aqui na praça do município um grande desenho do símbolo do PSD, do PPD na altura. E depois havia aquelas tricas, não é? E perseguições de uns aos outros e havia, chegava a haver até atitudes menos corretas, não é? De parte a parte, havia sempre um indivíduo que eu por vontade própria o mandado ia provocar situações de conflito, havia isso. Qual era o objetivo dessas provocações? Era para esmorecer o inimigo? Era minimizar a propaganda que se estava a fazer desse próprio lado. Era como que dizer, era desfazer um pouco no elan da propaganda que estava a ser feita, atemorizar também as pessoas e outros objetivos relacionados. Como é que se fazia a parte da campanha política para convencer o eleitorado a votar em determinado partido? Era de porta em porta, faziam comícios? Não, naquele tempo era a base de comícios. Eu recordo-me que nas primeiras eleições, nas segundas eleições, mesmo nas terceiras eleições, era tudo à base de comícios. Nós íamos às aldeias, em quase todas as aldeias nós fazíamos concentrações do pessoal nas escolas preparatórias, nas escolas primárias, onde juntávamos o pessoal e pronto, e fazíamos ali o nosso papel de convencer as pessoas de que era assim, a democracia era isto e aquilo. Depois ensinámos as pessoas a votar, porque naquela altura tudo era muito desconhecido para as pessoas e as pessoas tinham até medo de votar porque não sabiam como era, e nós tínhamos esse cuidado também de informar as pessoas como é que se votava, e era isto. Qual é o principal contraste que nota do antigamente para agora? Das campanhas, da época política? Ora bem, agora as campanhas são feitas de outra forma, há mais meios, por exemplo, noutros tempos não se faziam caravanas, hoje fazem-se caravanas, a caravana é como que é um ponto fundamental de uma campanha. Naqueles tempos não se faziam campanhas. Outras diferenças é que agora há outros meios mais sofisticados, há os outdoors, por exemplo, que a gente vê aqui à nossa volta, naquele tempo não havia. Há a propaganda dos e-mails, através dos blogs, etc. Há a propaganda que se manda via correio, para todas as pessoas, naquele tempo não havia. Mas de qualquer maneira, naquele tempo, penso que a campanha era feita com muito mais garra. Mais amor à camisola? Com muito mais amor à camisola, sem dúvida nenhuma, de parte a parte. As pessoas andavam na política, porque a política também era uma coisa nova para todas as pessoas, e naquele tempo, quando se separaram as águas, as pessoas foram para aqueles partidos por convicção íntima. Hoje já não é bem assim. Hoje já jogam muito os interesses pessoais, sobretudo, e as pessoas já não andam tanto com aquela garra, com aquele ânimo, com aquela vontade de conquista, de fazer do partido o maior partido. Hoje já não é bem isso. O Carvalho de Moura foi Presidente de Câmara durante alguns mandatos. Como é que era o dia que antecedia às eleições, neste caso o sábado e o domingo?
cheio de nervos, cheio de ansiedade, ou já havia uma certa garantia que o resultado seria satisfatório? Bom, mesmo havendo a garantia, sobretudo nas primeiras eleições assim aconteceu, havia sempre uma ansiedade, que é natural. E havia da parte das pessoas algum receio de votar, e alguns diziam que não iam votar porque não estavam para se aborrecer, até porque depois havia quem defendesse que as pessoas menos letradas, ou os analfabetos, que naquele tempo havia mais analfabetos do que há hoje, podiam votar acompanhados, outros diziam que não podiam votar acompanhados, que isso era ilegal, havia aquelas lutas que aconteciam mesmo na própria mesa de voto, ou na Assembleia de Voto, perdão. No dia anterior às eleições, portanto, vivia tudo numa certa acalmia, digamos que os nervos e a ansiedade, etc., vinham no próprio dia das eleições. Que sentimento o invadia, neste caso, quando soube dos 2 mandatos que foi vencedor, quando soube o PSD ganhou a Câmara de Montalegre? Ora bem, eu recebia isso com grande satisfação, como é normal, sobretudo depois de uma campanha que nós fazíamos, uma campanha muito aturada, muito forte, de muito trabalho, de muita canseira. Eu, como disse há pouquinho, íamos a todas as aldeias fazer comícios aqui, ali, acolá, e ao fim de tanto trabalho era grato, era satisfatório, a gente ficava muito regozijado com um resultado satisfatório, como se previa. E era isso. E no caso contrário, na altura que concorreu pela última vez à autarquia, e neste caso o governo passa a ser socialista, como é que recebeu a notícia da derrota? Olha, mesmo ainda antes de acabarem as eleições, as votações, eu soube pelas perspectivas que ia ser derrotado. É claro que fiquei completamente destruído, sobretudo porque eu não contava para perder as eleições. E só me apercebi de um certo perigo a 3 dias antes das eleições, que eu via o Partido Socialista a crescer na campanha, e 3 dias antes é que eu comecei a pensar, isto está a correr mal. Mas, de qualquer maneira, quando veio a derrota, eu fiquei muito triste, muito desolado, digamos que completamente destruído, porque efetivamente eu não estava à espera. Algumas pessoas já estavam, tinham receios e tal, mas eu, até porque costumo dizer isto, e é verdade, o melhor mandato que eu fiz dos 4 em que estive na Câmara, o último foi o melhor mandato, indiscutivelmente. Foi a Estrada da Fronteira, foi o Matadouro, foram os equipamentos sociais diversos cá aqui na vila e etc. E eu não estava à espera, mas aconteceu. É a democracia e tivemos que aceitar que a democracia é assim mesmo. Eu lembro-me na altura que, a poucos dias das eleições, o Primeiro-Ministro, na altura, Cavaco Silva, visitou Montalegre, e o facto de haver pouquíssima gente a receber o Primeiro-Ministro não seria um indício de que o PSD não estaria em tão bons lençóis na altura para as eleições próximas que estavam à porta? Não sei, eu não me apercebi muito disso, nem os meus colaboradores me chamaram a atenção dessa nota de... Foi num sábado. Pouca gente, eu sei, foi em julho de 1989, foi em julho. Foi à Câmara, teve bastante gente na Câmara, eu penso que não teve assim tão pouca gente assim. Mas eu não me apercebi que isso foi um indício, não, nem pouco mais ou menos, não me apercebi. E nem ninguém da minha área me alertou de que, olha, que as coisas poderão não estar a correr muito bem e tal. Não, também não aconteceu isso. E fechamos este leque de memórias com mais um depoimento de como eram feitas as campanhas alguns anos atrás. Tanto em outros tempos, era uma campanha mais, talvez, com menos cultura das pessoas. E hoje, felizmente, as pessoas têm um bocadinho mais cultura e já não são tão agressivas. Já não há tiros. Lembra-se de algum episódio que tivesse acontecido que envolvesse essa violência, esses confrontos físicos? Sim, lembra-me, portanto, eu não fui muito longe deste local, que houve aqui uns encontros entre pessoas, criaram divergências para partidos, e houve tiros,
aqui perto desta localidade, portanto, onde é que nós estamos, ali ao pé da garagem da Câmara, e houve tiros, portanto, e um senhor ainda levou um tiro no calcanhar. Foi triste, portanto, acontecer essas coisas, portanto, mas hoje, felizmente, as campanhas, portanto, acho que tem mais civismo, as pessoas têm mais cultura, mesmo nas nossas caravanas, portanto, quando a gente fazia caravanas, eu lembro de mim, portanto, como, pronto, andei em todas as campanhas do Partido Socialista e fomos agredidos, portanto, também, várias vezes, aqui na vila, houve tiros também, fizeram-nos espera, e tivemos também numa aldeia que foi em Gralhós, também a mesma coisa, foi outra aldeia, portanto, em São Vicente também, que houve tiros também, de caçadeira, portanto, eram outros tempos, infelizmente, hoje as pessoas, tanto, têm um bocadinho mais, como disse há bocado, repito, portanto, penso, portanto, têm um bocadinho mais cultura, e compreendem mais o que é a democracia.